Caros espectadores, essa é a Rádio Amanhã, mais uma temporada de podcast da Aliança Bíblica Universitária do Brasil, a ABUB. Nessa temporada, nosso programa traz a importância histórica dos dois primeiros congressos missionários que organizamos e como isso nos prepara para a terceira edição, o Missão 2026 amanhã. Esse nosso evento acontecerá de 7 a 12 de julho de 2026, na Estância Árvore da Vida, em Sumaré, São Paulo. A Rádio Amanhã é um momento para visitar a história da missão no Brasil e olhar para o futuro, refletindo sobre aspectos que vão servir como uma preparação para o nosso evento em julho. Nesse episódio, assim como em todos os outros, temos duas partes: fotossíntese e broto. Fotossíntese será um momento de diálogo que traz à luz histórias que podem nos alimentar. A cada semana, vamos bater papo com um ou mais convidados que participaram de 76 ou 2006. E a segunda parte, broto, é um vislumbre do que será semeado em nossas vidas no amanhã. Ou seja, alerta de spoiler para quem ficar com a gente até o final. Vamos conosco? Bom, para o episódio de hoje eu tô aqui com o Ageu, e a Jéssica também está me acompanhando aqui nessa entrevista. O Ageu foi alfabetizado com a Bíblia em família. Depois dos 16 aos 20 anos, foi militante na Polop Colina, foi preso 3 vezes e anistiado em 79. É psicólogo pela UFMG e mestre em ciência da religião pelo Mackenzie. É cofundador do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, a CPPC, e da Associação Internacional de Assessoramento e Pastoral Familiar, EIRENE. Foi assessor da ABU em Minas Gerais entre 76 e 1980, é autor de diversos livros e, inclusive, participa da Bíblia de Estudo Conselheira. Tem 4 filhas e 2 filhos. Muito obrigada por ter topado o convite. É uma honra para mim estar com vocês. Eu queria começar perguntando qual foi o momento mais marcante para você do Congresso de 76? Olha, foi tanta coisa, foi tudo, né? Eu acho que não dá para falar o momento mais marcante. Desde o anúncio, a convocação, já criou uma expectativa de encontros, né? Assim, de pessoas de várias gerações, dentro de um contexto assim, de mundo, de Guerra Fria, de ditadura, de tensões políticas, muito parecido com o tempo atual, muito parecido, né? E um sonho no meio da juventude, assim, de algo novo, estava tendo uma evolução muito positiva, espiritual, né? A igreja, uma nova geração sendo levantada desde o que aconteceu em Lausanne, né? Aquele congresso, e então estava surgindo muita esperança no meio do caos político, social que o mundo atravessava. A gente percebia nitidamente que Deus estava juntando pessoas, especialmente na universidade, né? E então essa convocação do Congresso gerou um movimento, sim, de entusiasmo, de solidariedade, de esperança, de amizades. A gente era uma geração muito alegre, né? Muito alegre e a expectativa de comunhão. Eu fui lá muito atraído pela comunhão e também, a gente vai ouvir palestras de Escobar, Padilha, algumas pessoas assim muito interessantes, né? Que o Congresso trouxe, né? E assim aquela capilaridade da igreja, gente de vários estados e também de várias formações universitárias, esse grande intercâmbio de um corpo de Cristo estudantil, né? Então, eu fui com essa expectativa e lá, assim, as músicas novas que foram geradas para o Congresso, né? o Almar, por exemplo, né? E outros compositores, e exposições bíblicas. Então, as exposições bíblicas me deram muito conteúdo, muita consistência teológica. O louvor foi muito consistente também. Então, e os trabalhos em grupo, né? Então, claro, eu como jovem também, meus 20 e poucos anos e tudo, assim, foi um tempo assim,
de congressamento muito especial, que eu creio que vai ser igual esse futuro agora, né? Esse próximo congresso, eu creio que vai nesse mesmo esse mesmo mistério, né? Nessa mesma vibe, como se diz, né? Essa expectativa de aglutinar, aprender junto, né? De nos estimularmos às boas obras a partir da compreensão do Evangelho, crendo que Deus tem uma revelação para a nova geração, né? Para esse novo tempo, e vai nos ajudar a produzir compreensão e respostas para as questões do tempo presente. Amém. Ageu, eu queria fazer uma pergunta, porque você teve uma experiência bem diferente, né, de muitas pessoas. Então, além da criação na igreja, você também teve militância, e aí você tem essa experiência quando você ainda é jovem do Congresso Missionário. Olhando na sua história, você consegue trazer de iniciativas que você se envolveu depois, ou até mesmo sua caminhada como assessor na BOB? Quais foram as migalhas que foram deixando para depois, os ensinamentos e as repercussões do Congresso na sua vida? Olha, eu fui atraído para o ambiente da BU por pessoas que me conheciam lá em Belo Horizonte, na primeira presbiteriana, que me chamaram. Conheci meu histórico de família, meu histórico de militância política na época, né? Eu, com 15, 16 anos, já estava no Partido Comunista. Depois eu fui para uma outra organização chamada POLOP, né? E depois essa POLOP fez uma certa transformação estratégica lá, visando a revolução, e se tornou Colina, Comando de Libertação Nacional, iniciando processos preparatórios de luta armada. Foi nesse momento que também se deu minha crise, de que eu não me via assim, de jeito nenhum, justificando eu ter uma arma na mão e para eliminar alguma pessoa em nome de uma revolução. Eu falei, não, o não matarás, que eu aprendi quando criança, me mexeu muito, né? Ou seja, a palavra de Deus que me foi ensinada de criança me segurou. Eu tinha um senso de justiça, sede de justiça, porque eu lia nos evangelhos. Moisés não foi negociar palha, ele foi negociar e foi lá promover a libertação dos escravos, né? E os profetas todos se lutaram pela justiça social, pela justiça humana, pela defesa dos excluídos, né? Então, eu fui com esse ideal, e depois, quando eu entrei em crise com as propostas, ou o modo das propostas socialistas, comunistas, que implicava também em derrubada violenta de regime, eu tive uma profunda decepção com todas essas coisas, essas utopias humanas. Eles são capazes de fazer grandes diagnósticos sociais, mas a resposta nem sempre vai trazer um benefício, né? Então, nessa crise, eu estava também, entrei na clandestinidade, que vários colegas estavam sendo presos, mortos e tudo, meu irmão também fugido, caçado para ser morto, e eu, para me defender, me escondi numa casa, e lá li várias coisas, e achei uma Bíblia baixa, toda ilustrada. Eu li essa Bíblia toda em 3 meses, que eu estava num chamado aparelho, né, que, na verdade, era a casa de um colega meu de colégio, que, sabendo da minha situação, eu sendo caçado pelo exército, pela polícia, eu me escondi nessa casa, meses e meses, e sendo que lá era uma família ateia interessante. Eles eram simpatizantes do movimento, mas me acolheram, e lá nessa casa eu li a Bíblia toda em 3 meses, porque eu tinha tempo. E aquilo foi um grande impacto. Enfim, encurtando a história, a partir quando eu abri a porta e fui cear com Jesus, Apocalipse 3, me deu um estalo, eu compreendi que minha situação era outra, a revolução de Jesus era outra. Ali que eu me desvencilhei das propostas utópicas humanas e entendi melhor o chamado do que é o reino de Deus. Depois eu passei por prisões, um tempo, julgamento, né? Mas deu-se a minha entrada na universidade, em 1970, né?
eu era conhecido na faculdade como ex-comunista, saía meu nome no jornal, era preso, havia movimentos para me soltar, aquela coisa toda. Então, eu entrei já com certa respeitabilidade na faculdade, né? Como o pessoal, e esse cara aqui, né? Então, e lá eu comecei a descobrir um colega, o outro evangélico e tudo, todo mundo meio amoitado, e eu comecei a aglutinar. E depois, o pessoal de ABU, o Perrin Smith, o que vê mais, algumas pessoas em Belo Horizonte me descobriram, né, e me deram apoio. Olha, tem um grupo assim, enfim, eu entrei na ABU e comecei a encontrar outros colegas, né, o professor Costa, né, que também era estudante na época, o Jadir Elon, né, o Jadir Elon também, fui conhecendo colegas assim que me deram bastante apoio, e, então, na BU eu pude expandir, né, e compreender o que é o reino de Deus, então, e a sua justiça. Então, pronto. Quando fui para o Congresso, lá eu já tinha feito contatos, eu tinha sido contatado com o pessoal, através da BU, com a turma do Ultimato, que promoveu um encontro lá em Viçosa e tal. Aí eu conheci o Uriel Heckert, um psiquiatra, né? E a partir dali, a ideia de juntarmos psiquiatras, psicólogos evangélicos, estudantes, para troca de correspondência, de texto, para a gente evitar a dispersão. Ali que foi a gênese do que veio se tornar o CPPC. E aí nós combinamos, vai ter o Congresso Missionário, aí juntamos no Congresso Missionário, fizemos uma convocação, foram umas 30 pessoas lá, estudantes e jovens profissionais, numa oficina, né? Nós nos reunimos durante os 2 dias, e aí foi tomada a decisão, gente, vamos continuar essa nosso intercâmbio de forma permanente. Então, trocamos os endereços, cartas, correio, aquela coisa, troca de texto, e marcamos um congresso, um encontro no ano seguinte em Belo Horizonte. Então, o congresso foi em 76, em Curitiba, marcamos um primeiro congresso de fundação do CPPC em Belo Horizonte. Então, completando também agora 50 anos, um congresso que, agora na Bahia, né? O nosso jubileu de ouro, né? 50 anos, já passaram milhares de profissionais, milhares de estudantes, e uma produção literária, muitas lideranças que foram forjadas nesse ambiente de ABU e do CPPC. E o CPPC, também pelos suas investidas na universidade, promoção de cursos acadêmicos, e nós estamos sempre no centro de certas discussões, como no presente momento, assim, o estatuto do psicólogo que se apresenta como cristão, né? Existem forças que assim nos atacam sempre com a suspeita que, se a gente se denomina como psicólogo cristão, nós vamos fazer indução, nós vamos fazer manipulação, nós vamos fazer conversões no setting terapêutico. Uma série de equívocos assim, né? Então, há informações e contra-informações, há um grande debate em curso nesse sentido, mas, graças a Deus, nós temos muita gente sensata nas universidades, temos assim, respaldo de comunidade científica, de gente de ponto, que participa dos nossos congressos, e assim, a gente caminha no fio da navalha, tentando primar por uma assim, excelência técnica e ética em todos os sentidos, né? Nós temos uma frente de diálogo com a academia científica, laica, a psicologia, a psiquiatria, a medicina, e também essa linha de contato com as instituições teológicas para promover um entendimento. Isso é muito interessante, Ageu. A gente até percebe como a temática da saúde mental ela tem crescido, né, no nosso meio, e ela tem sido, inclusive, uma preocupação da ABOB e uma preocupação para esse congresso também, né? Tanto abordar essa temática, quanto estarmos preparados também para lidar com isso. Pensando porque você desenvolveu aí uma carreira nisso, né? Para a gente, isso é algo que nos soma. Você desenvolveu uma carreira nessa área. Como é que você acha que a sua atuação aí na missão estudantil, o que você aprendeu na sua fé, transforma a tua caminhada profissional na área da saúde mental, a tua caminhada como psicólogo em si? Olha,
todo o aprendizado, desde os congressos da ABU e ouvindo palestras de um John Stott, um René Padilha, Valdir Arnagel, a Neuza Tioca, o Manfred Lotzenbauer, antigo, né? Samuel Escobar, o Grant, a turma da UESA, o John Griffin, né? E tantas pessoas assim que nos trouxeram um embasamento bíblico, teológico, histórico, uma visão de mundo, uma cosmovisão enraizada nas escrituras. Tudo isso também trouxe uma riqueza antropológica, né? E nos mostra a riqueza do texto bíblico para o conjunto, a compreensão do conjunto da situação humana, né? Para todas as dimensões. A riqueza simbólica bíblica. Então, isso acabou permeando a minha atividade, né? E a gente acaba produzindo o que nós chamamos hoje de uma psicoteologia, né? É uma psicanálise, uma psicologia, uma psiquiatria nas suas várias vertentes, nas suas várias teorias, mas iluminada também com os insights bíblicos, né? A Bíblia é a grande fomentadora de conhecimento, é um livro heurístico, né? E quando você vê, no campo da psicologia, todos os principais construtores de sistemas teóricos foram leitores da Bíblia. Está muito bem documentado como Freud foi leitor da Bíblia, tem livros publicados sobre isso, né? O Winnicott, o Jung, o Otto Rank, e todos os principais teóricos foram leitores assim, de páginas de Gênesis e Apocalipse, de fazer comentários, né? Mesmo que críticos de tudo. Então, por exemplo, há 1.500 anos do Freud e Jung, o Agostinho, nas suas obras sobre a Trindade, as Confissões, ele já trouxe elementos que depois a psicologia vai desenvolvendo, ele já introduziu conceitos como arquétipo, sombra, persona, pulsão de morte, inconsciente, tudo que a psicanálise trabalha, o Agostinho já avançou muito, entende? O Jung faz esse reconhecimento. Então, assim, hoje é indiscutível o quanto a Bíblia foi fomentadora da ciência e do conhecimento e da literatura, né? A vivência espiritual me trouxe muita tranquilidade para eu caminhar no campo da psicologia, em qualquer âmbito. No atendimento de meus clientes católicos, evangélicos, espíritas, eu atendo muita gente ateia, inclusive, LGBT, sem problema, porque a escritura me dá a condição de respeito à diversidade, de entender as pessoas, de escutar, de acolher, sem fazer julgamentos. Muito bom. E olhando para o corpo, né, de psicólogos e psiquiatras cristãos, desde a fundação até o momento atual, né, que nem você falou, 50 anos, quais são os maiores desafios na atuação da organização? Olha, os desafios são de várias ordens. Primeiro, assim, há 50, 40 anos atrás, a gente aglutinava muita gente. Mas, assim, não tínhamos uma organização que dependia tanto de finanças, tudo. A colaboração era voluntária, a gente não tinha muita estruturação. E faziam reuniões abertas, em vários campos. Na medida que a gente precisou também se organizar financeiramente, cartório, essa coisa, temos diretorias formais e tudo, né? Precisa de compromisso mais formalizado, pelo menos de um bom grupo para dar sustentação, né? Então, o nosso ponto falho sempre é esse, assim, que tem muita gente que fica na periferia, aproveita de reuniões, das trocas dos grupos, tudo, mas não se engaja. A gente percebe que ainda há muitas resistências, medo de comprometimento, muitas pessoas ficam em cima do muro, sabe? Gente que proveniente de certas igrejas mais fundamentalistas
tem muita suspeita sobre a psicologia e, às vezes, proibição dos próprios pastores, que não pode e tal, entende? Psicologia é coisa perigosa, CPPC é liberal tal. E gente de grupos de igrejas mais liberais olham com desconfiança e falam que a gente é fundamentalista, que a gente é conservador, que tal, entende? Então, sim, a gente é visto de diferentes modos, dependendo do óculos de quem olha, né? Então, a gente caminha no meio dessas contradições. As questões, as perguntas que os estudantes, os novos profissionais têm hoje, são as mesmas que nós tínhamos há 50 anos atrás, né? São falsos conflitos e falsos problemas. E nós falamos, gente, essa geração que já tem 50 anos já produziu muitos textos que respondem às mesmas questões. Nós temos uma literatura extensa. Nós produzimos um livro ano passado que chama assim Bíblia e Psique, marcas bíblicas na psicologia e na psiquiatria. Nós juntamos 15 autores e trabalhamos assim essa história da psicologia, mostrando como que grandes autores da psicologia utilizaram do material bíblico, ou tiveram influência bíblica na sua formação, né? E dezenas de outros livros que trabalham essas questões. Então, a gente fala, venha e veja, né? Então, os desafios é esse, olha, acabe com medo, se junte os colegas, aprenda junto e vamos fazer ciência e vamos trabalhar com o povo. Foi interessante que você trouxe essa questão do diálogo, né, da reconciliação, da ponte, que é uma das propostas do Congresso, e eu queria saber quais são suas expectativas sobre o Missão 2026 amanhã. Olha, eu quero que haja um diálogo entre gerações, né, que o pessoal novo reconheça o trabalho dos antigos, convide os antigos para estar mais presentes em suas iniciativas. O pessoal, às vezes, faz os mesmos trabalhos quando poderia estar avançando mais se houvesse mais diálogo entre diferentes gerações. E o Congresso possa favorecer esse tipo de troca intergeracional. Obrigada pelas suas falas. Não sei se a Jéssica tem mais alguma pergunta. Não, é isso. Agradeço a Gil pela presença. A ideia desse podcast é justamente isso, né? Criar um pouco desse diálogo intergeracional e poder trazer alguns nomes para que os estudantes atuais conheçam, né? Nomes, organizações, e que eles possam criar essas pontes também, seja no contexto regional ou local deles, além do amanhã. Mas muito obrigada, Gil, por sua presença aqui. Eu agradeço e abençoo essa iniciativa em nome de Cristo e abençoo vocês e que todos que estão ouvindo esse podcast, gente, se entregue. É fascinante caminhar com o Evangelho, é fascinante. Não há nenhum projeto existencial tão apaixonante, tão pleno, que assim, tão significativo para a vida. O que nós precisamos nós somos pessoas com sede de sentido e de salvação, né? E o Evangelho preenche tudo. Que Deus abençoe esse congresso e a cada um de vocês. E vamos pro broto, nosso momento de vislumbrar o que será semeado em nossas vidas no amanhã. Hoje eu tô aqui com a Ana Rossier, assessora de Acervo e Arte na BUP. Ela é formada em Biblioteconomia pela Unesp, Universidade Estadual Paulista, e é especialista em museologia, colecionismo e curadoria pela Belas Artes. Conheceu a ABU em 2018 e em 2024 participou do programa de Discipulado e Serviço, o Siga-me, junto com a Laís, que eu falei no episódio passado. Atualmente, ela também está atuando como curadora e produtora na área de artes para o Missão 2026. E é sobre isso que ela vai conversar com a gente. Oi pessoal, meu nome é Ana e eu sou assessora de Acervo e Arte e coordenadora da área de artes do Missão 2026 amanhã. E hoje, com muita felicidade, compartilho com vocês sobre como a arte estará presente no Congresso. Na área musical, teremos o show no dia 8 da Lorena Fadi, integrante da banda Preto no Branco. E no dia 11 teremos o show de alguns integrantes do Coletivo Candiê, como a Midian Nascimento, João Manon, Ramon Souza e Ana Heloísa. Agora, na área de arte visual, teremos uma mesa redonda com diversas formas de expressar a fé nas artes visuais,
com o Guilherme Matti, que é ilustrador e quadrinista, e a Isla Garcia, que também é ilustradora e faz animações. Logo depois, o Guilherme dará um workshop de desenho e a Isla fará uma intervenção artística. Na área de audiovisual, teremos a presença do Felipe Amado com a exibição do seu documentário Dust and Color, que acompanha artistas de uma bela e complexa interseção entre arte, cultura e significado, enquanto eles lidam com algumas questões da vida. E logo depois terá uma conversa sobre isso também. Na área de artes cênicas, teremos a Cia da Partida, uma companhia profissional de teatro com cosmovisão cristã. A música, a imagem, o cinema e o teatro tocam lugares que a palavra sozinha nem sempre alcança. A missão também se vive e se comunica pela beleza, pela criatividade e pela história contada com arte. Vai ser muito legal, espero te encontrar lá para podermos curtir esse momento juntos, testemunhando nossa fé através da arte em suas diversas formas. Tchau! Agradecemos por escutar o episódio de hoje da Rádio Amanhã. Esse podcast é realizado pela Aliança Bíblica Universitária do Brasil, um movimento missionário estudantil que atua no Brasil há quase 70 anos. Entre os dias 7 a 12 de julho de 2026, nós teremos o Congresso Missionário Missão 2026 Amanhã, um evento histórico dentro do movimento. O Congresso é um convite à juventude cristã brasileira à esperança em meio ao caos, à reconciliação em meio aos conflitos, e ao engajamento missionário, qualquer que seja o seu campo. Acesse missão2026.com.br para mais informações e para se inscrever e participar desse momento conosco. Lembra que não tem acento. Também nos acompanhe no Instagram, @missão.2026 e confira por lá as novidades. Lembra que no Instagram também não precisa de acento. Se você quiser saber mais sobre a ABUB, acesse www.abub.org.br e veja quem somos ou procure um grupo local. Deus te abençoe e até semana que vem!